Paz do Senhor, igreja. Amém. Bom estar aqui, né, para conhecer mais uma família que vai morar no céu. Quero dizer para a igreja que eu senti muita vontade, senti a presença de Deus neste lugar, né? Deus é fiel, Deus é bom, o tempo todo Ele é bom. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em 2 Crônicas 20. Segundas Crônicas 20. Oh, aleluia, Deus, Tu és poderoso, Deus. Grandes coisas Tu tem feito por nós. Aleluia. Segundas Crônicas 20. 1 ao 4 e depois o versículo 12. Amém? Todos acharam? Amém. Que diz assim: Deus dá vitórias a Josafá. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos Amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que o avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, além do mar da Síria, e já estão em Azon, Tomá, que é de Egito. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em toda Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. O 12 diz assim: Ó nosso Deus, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão, que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Amém? Amém, Jesus. Deus, concordando com a oração que Tua filha fez aqui, aqui estou eu, Pai, vaso de barro, na mão do oleiro. Senhor, nada tenho para oferecer, mas se Tu me usar, Espírito Santo, porque Tu conhece a Tua igreja, Tu conhece o coração dos Teus filhos, Tu conhece a pastora dessa igreja, Tu sabe a necessidade da Tua igreja. Então, traz, Senhor Deus, o rolo da revelação desta palavra para a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero dizer para a igreja que Josafá, ele era um rei temente ao Senhor, que temia ao Senhor. E ele era um rei que fazia a vontade do Senhor. Quando ele se tornou rei, ali ele ensinou o povo as leis de Moisés. Ele alinhou o povo à presença de Deus. E ele, com suas falhas, mas mesmo assim, ele temia ao Senhor. Ele era reto perante o Senhor. Mas um certo dia, quando Josafá está lá no seu reino, na boa, vamos dizer assim, né? Aí chega uma notícia para Josafá. Josafá, vem aí três cidades estão sitiadas e vão atacar. Judá era uma cidade pequena, bem pequena. Imagine aí uma cidade pequenininha com 3 exércitos grandes, rodeou aquela cidade e ia atacar a cidade. E Josafá, a palavra do Senhor vai dizer que Josafá teve medo. Ele teve medo. E agora o que eu vou fazer? Uma cidade pequena e 3 exércitos grandes, gigantes, vêm atacar. Vai nos matar e não vai sobrar ninguém, porque é 3 exércitos. Mas eu quero dizer para a igreja que muitas vezes, quando nós servimos ao Senhor, e muitas vezes nós tememos ao Senhor. E muitas vezes nós não esperamos. E coisas acontecem na nossa vida, na nossa casa, que nós não estamos esperando. Quantas vezes nós estamos sem esperar, chega uma enfermidade, que muitas vezes não tem cura, que o médico desenganou. É uma porta que se fecha. E eu quero dizer para a igreja que nós, mesmo servindo ao Senhor, mesmo temendo ao Senhor, o Senhor muitas vezes nos prova para nós sermos aprovados. E muitas vezes o Senhor permite que coisas acontecem para nós termos experiência e para nós sabermos quem é Deus.
E eu quero dizer para a igreja que quantas vezes nós não temos medo. É um filho que a gente cria na presença do Senhor com tanto zelo, e quando eles crescem, sai da presença do Senhor, vai para o mundo fazer a vontade de Satanás. Isso nos entristece, isso nos dá medo. E não foi diferente com Josafá. Ele teve medo. Mas uma coisa ele fez e ele nos deixa aqui o exemplo. Então o que nós podemos fazer quando o inimigo nos ataca, quando o medo nos sobrevém sobre nós, o que nós como igreja podemos fazer? Só tem uma solução. Quando não há o que fazer, é orar. E foi isso que Josafá fez, orar. Ele se pôs a orar perante o Senhor. E ele pôs o quê? Um jejum. E ali ele chamou todas as cidades e provocou um jejum. E eu quero dizer para a igreja que Josafá não dispensou nem as crianças. Ele reuniu todos a orar, a clamar ao Senhor, a misericórdia do Senhor. E eu quero dizer para a igreja, quando nós não sabemos mais o que fazer, há uma esperança que é a oração e é o jejum. Quando nós jejuamos, quando nós oramos, não tem inimigo que fica de pé, não tem exército que avance. Quando nós estamos em oração perante o Senhor, e o Senhor nos convoca a uma oração, a termos uma vida de oração, de busca perante ao Senhor. E assim Josafá, com medo, foi para o templo de Jerusalém. E aqui a palavra do Senhor vai falar que ele vai para o templo novo de Jerusalém, e ali ele chama o povo a um jejum, a orar. E ele começa a orar. Sabe por quê, igreja? Porque ele não confiou na força do seu próprio braço, no seu exército. Porque ele sabia que o seu exército iria fracassar, que era pequeno demais para aquele grande exército que vinha atacar. E eu quero dizer para a igreja que nós somos atacados todos os dias. Todos os dias nós somos atacados. A igreja do Senhor é atacada. A mídia está aí para acabar com a igreja do Senhor. As ideologias estão aí. E o que nós vamos fazer quando isso acontece é orar e buscar ao Senhor. Eu quero dizer que nós temos que orar ao Senhor na nossa intimidade, no secreto, mas nós temos que também orar na igreja, porque aqui tem vezes que o anjo só entrega na unidade da igreja. E Josafá entendeu isso e começou a orar, e começou a buscar, e ele começou a orar as promessas do Senhor. Ele começou a orar as promessas do Senhor. E no versículo 9 diz assim: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouviremos e nos livrarás. Aleluia. Tá vendo aqui? Isso aqui é uma promessa. Quando te vier angústia, peste, dor, doença, porta fechada, venha clamar ao Senhor na casa do Senhor, porque é uma promessa. Quando o templo foi inaugurado, Salomão falou com o Senhor, e o Senhor, a glória do Senhor desceu naquele lugar. E esta promessa está aqui para mim e para você. Se vier algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Clamaremos na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Então há uma promessa, e ele começou a orar essa promessa, ele começou a falar com Deus esta promessa. E ele falou: Senhor, para nós humanos não tem jeito, mas os meus olhos estão postos em ti, Senhor. Aleluia. Os meus olhos estão postos em ti, Senhor. Eu quero dizer para a igreja que aquilo que o médico desenganou, o meu Deus, ele é médico por excelência, e ele cura. Aleluia. Onde os teus olhos estão postos nesta noite? No Senhor, no homem. O Senhor, ele tem cura, ele tem porta aberta, mas é necessário nós descermos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu.
Foi isso que o Senhor falou para Salomão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei. Aleluia, Espírito Santo. E ali toda Judá se prostrou a adorar ao Senhor. E quando está ali todo mundo adorando, eu quero dizer para a igreja que nós temos que crer nessa palavra. Nós temos que crer na palavra do Senhor e que nós temos que fazer dela nosso uso diário, porque ela tem a revelação do alto céu para nossas vidas. A palavra de Deus, ela que tem a revelação e ela tem a resposta para o mais profundo anseio da nossa alma. E ali ele começou. E o versículo 13 vai dizer que toda Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benanias, filho de Jeiel, filho de Matias, levita e filho de Asaf, e disse: dai ouvido toda Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus, diz o Senhor. A peleja não é vossa, mas é de Deus. Quando nós nos prostramos a buscar ao Senhor, o Senhor ele peleja por nós. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós colocamos aquela causa que é impossível para o alcance do homem, o Senhor peleja. E na minha casa eu perguntando ao Senhor: Senhor, que palavra eu levo? O Senhor falou: leva a palavra sobre Josafá. E diga para minha irmã que muito tem sido a guerra. Muito tem sido a guerra. Guerra espiritual, guerra no mundo espiritual. Diz o Senhor que muitas vezes tu se sente sitiada como Josafá. Tu se sente pequena e um exército grande querendo te derrotar, mas diz o Senhor: continua descendo em jejum e oração. Continua descendo em jejum e oração, porque a peleja não é tua, mas é do Senhor. Ele peleja por ti, mulher, diz o Senhor. A peleja não é tua, mas busque o Senhor. Se tu jejua mais, ora, desce mais e mais e mais e mais, diz o Senhor, porque a peleja não é tua, é do Senhor. Há exército tentando derrotar. A guerra no mundo espiritual é muito grande, mulher, mas diz o Senhor que Ele é contigo e essa peleja não é tua. O Senhor pelejará por ti, tu não está só. Pega o teu exército e comece a buscar ainda mais do Senhor neste lugar, porque o Senhor vai te tornar grande. O Senhor está te preparando para tu liderar um grande exército que vai morar no céu. E é um exército que vai morar no céu, instruído para morar no céu. E eu quero dizer para a igreja que quando as incertezas nos batem, que nós temos que confiar e que nós temos que dar crédito aos profetas, porque muitas vezes nós não damos crédito. Nós temos que crer na palavra. A palavra de Deus ela é aberta, ela é boca de Deus, mas nós também temos que dar crédito ao profeta, porque aquele profeta, quando se levantou ali no meio daquele povo, era alguém desconhecido que ninguém conhecia, e o Senhor levantou ele ali no meio daquela multidão de gente para dizer: Josafá, não temas, Josafá, o Senhor é contigo, Ele pelejará contra ti. E se Josafá não tivesse dado crédito, ele teria perecido.
mas para Deus possível. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós não podemos fazer. Os nossos olhos estão postos no Senhor. Nós não vamos olhar para o homem, mas vamos olhar para o Senhor, porque é Ele que pode todas as coisas. Ele tem o poder de abrir e de fechar, de curar e de matar. Esse é o nosso Deus que nós servimos, mas muitas vezes parece que nós servimos a um Deus que está pendurado no madeiro, a um Deus que está morto, a um Deus que não faz mais as coisas que está aqui neste livro, porque a nossa fé está pequena. Mas muitas vezes Deus não põe em situação como colocou Josafá, que é para nós colocar nossa fé em ação e crer. O que eu vou fazer, o que nós vamos fazer quando não há mais esperança, quando não tem mais o que fazer, quando o médico dá o diagnóstico e leva para casa, não tem jeito não. E aí, como que você vai agir diante de uma situação dessa? É só clamar, orar e adorar. Orar, crer na palavra, crer nos profetas e louvar a Deus. Eu quero dizer para a igreja que nós não temos que louvar a Deus, não é só quando os problemas estão resolvidos. Nós temos que louvar antes do problema ser resolvido. Nós temos que começar a cantar louvores antes daquela causa ser resolvida, antes do esposo aceitar Jesus, antes dos filhos sair da droga, da filha sair da prostituição, antes da porta se abrir. Nós temos que começar a louvar e adorar e engrandecer o nome do Senhor, porque foi assim que Josafá fez. Então aí o versículo 18 vai dizer assim: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e toda Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor adorando. Quando ele soube, quando aquele profeta levantou e falou o que o Senhor tinha mandado falar, ele deu crédito. Ele se prostrou com o rosto no pó e começou a adorar a Deus. Ele começou a crer nas promessas do Senhor. Ele começou a acreditar que o Senhor iria dar vitória para ele. Em vez dele murmurar, ele começou a adorar. Em vez dele ceder à provocação do inimigo, ele começou a adorar e ele ia prestar louvores ao Senhor. E a palavra do Senhor vai falar: e levantaram-se os levitas dos filhos de Coatita e dos filhos de Coralitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E eles começaram a clamar ao Senhor com voz muito alta. Ele recebeu a profecia, ele recebeu ali o que o Senhor falou, ele deu crédito, ele confiou. Porque se ele não tivesse confiado, ele tinha sido derrotado. E aí ele colocou em ação o plano que o Senhor mandou o profeta falar. Ele levantou bem cedo, e colocou na frente. Sabe quem ele colocou na frente do seu exército? Não foi os guerreiros com a espada na mão. Ele colocou na frente do seu exército o grupo de levita deles, e começou a louvar e a exaltar e adorar o nome do Senhor. Eu quero dizer, você levita, você não sabe, levita, o poder que o seu louvor tem quando tu está com o coração quebrantado diante do Senhor, quando a tua vida está de retidão ao Senhor. Através do teu louvor, demônios podem ser expulsos, doenças podem ser curadas, e batalha no mundo espiritual pode ser derrotada através de um louvor de um levita, quando está na posição que o Senhor o chamou. Há poder no louvor, há poder no louvor sincero, no louvor quando é derramado pelo Espírito Santo de Deus, quando há compromisso no seu coração. Há poder de libertação, de transformação e de restauração, porque a palavra do Senhor vai falar que quando aquele exército começou a louvar ao Senhor alto, começou a louvar ao Senhor do alto monte,
positiva. Quando os levitas louvavam, quem passava na porta da igreja era impactado pela presença do Espírito Santo. Não precisava aquela igreja ir atrás de membro nenhum, porque ao louvar, as pessoas que passavam pela rua eram impactadas e entravam dentro da casa do Senhor com a vida transformada, com a vida restaurada. Oh, Espírito Santo de Deus! Há poder no louvor, a transformação, a restauração. Deus de poder e glória, Espírito Santo de Deus. Oh, Deus de poder e glória. E a palavra do Senhor vai falar. E pela manhã cedo se levantou e saíram ao deserto de Tecom. E então saíram Josafá e pôs-se de pé e disse: ouve-me ajudar. E vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos profetas e prosperarás. Então, se você crê no Senhor teu Deus, você estará seguro. E se você crê nos profetas, você vai prosperar. Porque muitas vezes nós estamos vivendo em um tempo em onde as pessoas não estão mais dando crédito aos profetas. Muitos falam que não existe mais nem profeta. Não dão mais crédito. E a palavra e o Deus continua sendo o mesmo. Deus continua sendo o mesmo. Se nós dermos crédito, ouvir e guardar a palavra do Senhor, nós vamos prosperar. Nós vamos prosperar. Aleluia, Jesus. O 21. E aconselhou-se o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Então o Senhor, a benignidade e a bondade do Senhor dura para sempre. E quando aqueles levitas começou a louvar, eu quero dizer para a igreja que aqueles 3 exércitos começou 2 brigar contra um e desbaratinaram e ficaram tudo doido, um matando o outro, porque a voz do louvor desbaratinou o inimigo. Então, se tu quer desbaratinar o inimigo na tua casa, comece a louvar, comece a adorar ao Senhor na tua casa, comece a adorar ao Senhor no teu trabalho, comece a adorar ao Senhor na rua, que o Senhor vai desbaratinar o inimigo. Não caia na cilada do inimigo, contendendo contra o inimigo, mas louve ao Senhor. Continue adorando e exaltando o santo nome do Senhor, porque nós servimos a um Deus poderoso e muitas vezes nós queremos, com a força do nosso próprio braço, debater com o inimigo. E eu quero dizer para a igreja que nós debatemos com o inimigo é no joelho e no louvor, é no jejum, na oração e no louvor, porque quando nós fazemos isso, o Senhor nos dá vitória, assim como Ele deu a Josafá. O Senhor desbaratinou os inimigos e começou um matar um ao outro, ficou tudo doido. Eles não sabiam mais quem era quem, sabe por quê? O louvor daqueles levitas com unção, aqueles levitas separados para o louvor, começou a louvar, a adorar, e na cabeça deles era um barulho, na cabeça deles eles pensavam que era o exército de Judá, e era eles entre eles mesmos. E a palavra do Senhor vai falar que não ficou um só sequer, não ficou um vivo. E o Senhor pelejou por Josafá e deu vitória a Josafá. O Senhor vai pelejar pelas minhas, pelas suas causas, quando nós nos pomos a orar ao Senhor, a buscar ao Senhor e engrandecer Ele em oração, em cântico, em louvor, porque Deus é poderoso para fazer. Nós não podemos duvidar do que o Senhor pode fazer, porque o Senhor é tremendo para fazer infinitamente mais.
Infinitamente mais. Mas para isso é necessário que nós temos que ter fé. Crer que o Senhor pode fazer. Crer que o Senhor pode mudar a situação. Eu não sei qual é a guerra espiritual que tu está vivendo. Eu não sei qual é a batalha espiritual que tu está vivendo. Mas eu quero dizer que o Deus de Josafá está aqui neste lugar para mudar a situação, para mudar histórias, para dar vitória assim como ele deu a Josafá. E a palavra do Senhor vai falar que mataram todos, não ficou um. E ali os soldados de Josafá levou dias para pegar os despojos, para pegar o ouro, a prata, a riqueza que aquele outro exército tinha. Além de Deus dar vitória, o Senhor deu riqueza àquele povo. E eu quero dizer que a riqueza que o Senhor tem para nos dar esta noite é a esperança de dias melhores, é a esperança de portas abertas, é a esperança de cura, de salvação e de libertação. Assim que tu venceu o inimigo em oração e em louvor, tu vai pegar os despojos que o inimigo tinha preso, que é a salvação, que é a libertação, que é a restauração. Creia que o Senhor vai salvar neste lugar. Creia que o Senhor tem uma grande multidão para adentrar esta casa, este lugar. O Senhor tem promessa para este lugar. O Senhor tem promessa para mim e para a tua vida. Mas é necessário que nós tenhamos uma vida de busca e de oração. Oi, irmã Cássia, você não nos conhece. Nós oramos sim. Não conheço. Irmã, me perdoa, foi a palavra que o Senhor mandou trazer aqui. Sei que vocês oram. Sei porque eu vejo a irmã Lene sempre no monte. Mas o Senhor está falando que quer mais e mais unidade. O Senhor quer mais unidade. O Senhor quer mão dadas com essa pastora. Porque o Senhor vai criar aqui um grande exército para abalar o inferno. O Senhor vai aqui criar um grande exército para saquear almas que estão perdidas, para resgatar almas que estão na mão de Satanás. Porque o Senhor chamou ela para libertar os cativos e o oprimido deste lugar. E o Senhor tem uma grande igreja para pôr na mão desta mulher. Mas Satanás tem se levantado. No mundo espiritual você não tem noção da luta desta mulher. Mas diz o Senhor que na tua peleja tu não terás que pelejar. Porque o Senhor já se levantou para pelejar por ti. Mulher, creia. Creia tão somente no mover de Deus. Creia no mover de Deus. Eu vejo uma grande igreja, uma grande multidão. Ai, daqueles que se levantaram contra ti, daqueles grandes exércitos querendo te abater, porque diz o Senhor que Ele tem vitória para te dar. E aquele exército o Senhor já começou a desbaratinar, o Senhor já começou a jogar por terra. E vem vindo as vitórias do Senhor, a bênção do Senhor neste lugar, há vidas para ser salvas, para ser transformadas. Deus vai mandar ajudadores para este lugar. Deus vai mandar ajudadores, Deus vai levantar mulheres ajudadores para te ajudar nesta obra, tanto espiritual como financeira. Deus vai levantar, basta tu somente crer no Senhor que te chamou. Porque Josafá estava ali numa guerra. Não tinha saída para ele. Não tinha saída para Josafá. E ele teve medo. Mas ele se dispôs a orar as promessas do Senhor. Senhor, se tu me chamou realmente, muda a situação. Tu disse se eu chegasse na tua igreja e clamasse, seja por espada, por guerra, por doença, por praga, o Senhor livraria. Então livra, o Senhor tem poder para fazer. E o Senhor tem um grande exército, mulher. Não temas. Ele colocou este município em tuas mãos, este bairro. Não canse de apregoar a palavra do Senhor. O Deus que liberta, que salva e transforma e restaura. O Deus verdadeiro. E diz o Senhor, não muda. Não
comigo? Eu quero dizer para a igreja que há poucos dias orando, Deus me deu uma visão. Que eu passava em frente à Igreja Batista Nova Esperança. E quando eu cheguei na porta tinha um casamento. E tinha um homem em pé embaixo do altar, com as vestes sacerdotais e com barba branca. E ele estava em pé, parado assim. E a igreja toda arrumada para um casamento. Toda arrumada. E eram várias noivas e todas as noivas iguais. Não tinha nenhuma diferente da outra. Todas de vestido branco, todas com coque na cabeça, com véu e grinalda e com arranjo na mão. E o noivo estava assim, em pé com vestes sacerdotais, e eu não conseguia ver o rosto. E eu cheguei na porta da igreja e falei: está tendo um casamento comunitário. Eu não sabia, está tendo um casamento comunitário. E um noivo só para tantas noivas. E o Espírito Santo do Senhor falou: isso não é um casamento comunitário. Este é o noivo que vai buscar a noiva do Senhor. E essas noivas todas iguais, são várias igrejas que todas vão estar junto perante o noivo, e eu estou às portas, só estou esperando a autorização do meu Pai para buscar a minha noiva, que vai se tornar toda em uma. Então Jesus Cristo está voltando, Ele já está pronto, Ele só está esperando a autorização do Pai para vir buscar a sua igreja, a sua noiva, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E aquelas vestes eram branca, e brilhava. E eu quero dizer para a igreja que não só era noiva e poucas noivas, em cada banco era uma ou duas noivas, e era muito lindo, uma paz reinava naquele lugar. E eu, meu Deus, o Senhor Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. E como tu está, igreja? Como tu se encontra, igreja? Porque o noivo está voltando. Eu quero dizer que as coisas que estão acontecendo não é para nós mais ficar desapercebidos. O noivo está voltando. E o Senhor pode chamar antes da igreja, eu ou você. O Senhor pode me chamar hoje ou amanhã e te chamar. E aí? Como está o teu coração? Como está a tua alma? Como está a tua salvação? A palavra do Senhor diz que não é mais tempo de brincar. Não é mais tempo de ser crente. Brincar de ser crente. Mas é tempo de nós nos transformarmos e nos alinharmos cada dia mais de acordo com a palavra. Então que o Senhor Jesus cada dia mais possa nos transformar. E que cada dia mais nós possamos ter uma vida de abundância espiritual perante o Senhor. Porque muitas vezes, igreja, nós queremos buscar só adorar o Senhor quando nós recebemos a bênção. Mas nós temos que adorar antes de receber. Porque se Deus te dá, Ele é Deus. Se Ele não te dá, Ele continua sendo Deus. E se tu não adorar, e se tu não buscar, quem vai perder é você. Porque Deus não vai deixar de ser Deus porque eu não adoro e porque eu não busco. Deus vai continuar sendo Deus. Deus vai continuar sendo Deus. E Deus quer cada dia mais nos transformar e nos restaurar e nos limpar. E que nós possamos cada dia mais ter uma vida santificada diante do Senhor. Porque o noivo vem aí. O noivo vem aí. E nós queremos morar no céu. Nós queremos glorificar um Deus verdadeiro que tudo pode. A um Deus que salva, liberta e transforma. Então que o Senhor Jesus possa cada dia mais nos transformar, nos restaurar em nome de Jesus Cristo. E que a irmã Lene se sinta cada vez mais encorajada. E que a irmã entenda que a irmã tem um Deus que luta e que luta as suas pelejas. Que luta as suas pelejas. Todas essas provações, todas essas batalhas é um aperfeiçoamento do Senhor. É Deus te amadurecendo para uma grande obra, para um grande exército que o Senhor vai pôr na sua mão. Eu quero dizer para a igreja: valorize isso aqui enquanto é pequeno. Porque quando isso aqui se tornar grande, tu vai dizer: eu estive com ela desde o começo.
Eu estive com ela. Eu estive com ela ali desde o começo. Eu guerrei junto com ela. E muitas festas vai haver neste lugar. Deus tem coisa grande, templo grande, obra grande para pôr na mão da minha irmã, porque Ele conhece o teu coração e Ele sabe que tu o faz com sinceridade. Não temas o ataque de Satanás. Não temas o exército que vem contra ti. Não escute a voz do opressor. Não se sinta pequena, porque para o reino do céu não há pequeno nem grande. Para Jesus Cristo é tudo igual. Jesus Cristo, o que Jesus Cristo quer é santificação. Jesus Cristo não vem buscar só a igreja grande ou só a igreja pequena. Ele vem buscar a igreja que estiver lavada e remida no sangue dele, que o adorar em espírito e em verdade. Então que o Senhor Jesus possa aplicar essa palavra em nossos corações e que possa nos transformar dia após dia, em nome de Jesus Cristo. E aquilo que eu não consegui passar, que o Espírito Santo passe em nossos corações. Amém?